você é fraco, que você não consegue mudar. E você começa a aceitar aquilo. Eu sou fraco, eu não consigo mudar. Como se fosse você pensando. Mas foi o diabo que colocou na tua mente. Foi o diabo que lançou um sofisma. E você começa a aceitar ele. Quantos cristãos têm lutado internamente? Talvez se pudéssemos passar aqui um filme, né? O que você lutou essa semana. O que você lutou dentro de você essa semana. A guerra que você enfrentou essa semana. Você vai dormir e o diabo começa a agir na sua mente, com sonhos, com pensamentos, vira para um lado, vira para o outro, o sono não vem, você ora, você levanta, né? Você caminha, você toma água, e não tem jeito, e o sofisma ali, corroendo você por dentro. São sofismas. O diabo não quer que você vença, ele quer que você continue cativo, ele quer que você continue escravo, ele quer que você continue aprisionado, um prisioneiro dele, das mentiras dele. Ele quer que você continue, né, algemado emocionalmente aos enganos dele. Mas olha para quem está perto de você e diga, a partir de hoje. Não, assim não, com convicção. Diga, a partir de hoje. Essas mentiras vão cair por terra na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, a partir de hoje, essas mentiras vão cair por terra. O diabo não vai mais te ter como prisioneiro dele. O diabo não vai mais te ter como um escravo dele. Amém? Todos nós, sem exceção, acreditamos em alguma mentira que estamos convencidos que é verdade. Os sofismas atingem todas as áreas da nossa vida. Área pessoal, autoimagem, familiar, espiritual. Tantas outras áreas o diabo ele atinge. Ele tem experiência milenar. Ele não é um garotão de 20, 30, 40, 50 anos, não. Ele tem experiência milenar. Ele derrubou reis, rainhas, grandes homens de Deus. Até o profeta Elias que orou para cair fogo do céu. E caiu fogo do céu. O que tem ele? Ele quis morrer. Uma mulher chamada Jezabel disse, até amanhã, nessa hora, se tu não estiver morto, eu não me chamo Jezabel. E ele aceitou, vou morrer, estou sozinho. Ele aceitou um sofisma do diabo. Que Deus veio falar com ele, filho, por que tu está assim? É porque eu sou o único profeta que sou bom. Eu me conservei, me guardei fiel e tal. Que isso, Elias? Eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mas ele estava aceitando a mentira do diabo. Ele quis morrer. Um profeta entrou em depressão. Alguém aqui já orou para cair fogo do céu e caiu fogo do céu? Quem já teve essa experiência? Ninguém, né? Então, quem somos nós na fila do pão para não sofrer por depressão, por pensamento de medo, de derrota? Hã? Estamos isentos de passar por isso? Não. Estamos suscetíveis a enfrentar isso. O que fazer então, bispo? Nós vamos aprender essa noite. Como vencer esses sofismas. Como vencer esses dardos, esse pensamento que ele lança também pra gente. Porque o maior campo de batalha é aqui, ó. Diga para quem está perto de você. O teu maior campo de batalha é a tua mente. Por isso, cuide da tua mente. Cuide dos teus pensamentos. Como é que eu cuido dos pensamentos, bispo? Aqui, ó. Os olhos e os ouvidos são a janela da nossa alma. O que você vê e o que você escuta. O salmista ele disse, Senhor, me guarda de não colocar diante dos meus olhos algo que possa me fazer afastar dos teus caminhos. O que você tem olhado lá nas séries, na TV, na internet. O que você costumeiramente coloca diante de você vai entrando para dentro da tua alma. Vai entrando para dentro de você. O que você escuta. O apóstolo Paulo disse em Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir. A fé correta, ela vem do ouvir a palavra de Deus. Que tipo de fé você tem tido? O Brasil está quebrado. O Brasil já era. Acabou o Brasil.
já não tem mais saída, né? Você olha para o seu casamento e diz, acabou esse casamento, já era. Tá por um fio, já foi, acabou. Ah, o negócio faliu, quebrou, já era. Né? O que você tem aceitado dentro de você? Ah, tu vai morrer de câncer, tu vai morrer disso, tu vai morrer daquilo, tu vai morrer daquele outro. Hã? Ah, porque a minha bisavó aos 50 anos, aos 60 anos, morreu disso. A minha mãe também, as primas da minha mãe também. Hã? Que tipo de fé você tem que colocar para dentro de você? Não, você tem que colocar a palavra de Deus. Você tem que colocar aquilo que vai te fazer ficar de pé. Você tem que colocar aquilo que vai te gerar vida. Amém? Quais são os principais perigos e prejuízos causados pelos sofismas? Os pensamentos podem se transformar em ações, comportamentos e palavras, atitudes e sentimentos, né? Nenhum assassino, ele acorda e diz, hoje eu vou sair matando alguém. Não. Já é dias, meses, semanas, ele vem planejando, ele vem nutrindo aquele ódio, ele vem nutrindo aquele sentimento de fazer um mal para alguém. Um assalto não foi da noite para o dia. Foi dias ali planejando, como eu vou assaltar, como eu vou fazer, o que eu preciso, eu vou me cobrar aquela dívida que eu tenho, aquela conta que eu fiz, né? Eu tenho que fazer algo. Entendeu? Então o prejuízo e o perigo dos sofismas é que os pensamentos podem se tornar em ação, podem se tornar em comportamento, em palavras, atitudes e sentimentos. O que nós pensamos tem poder de conectar e influenciar todas as áreas das nossas vidas e determina como vamos nos sentir em seguida. As nossas emoções são produto dos nossos pensamentos. Nenhuma mudança acontece sem que primeiro mudemos nossos pensamentos e crenças. Provérbios 4:23. Olha o que o rei Salomão, ele fala em Provérbios 4:23. Olha o que ele diz lá. Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Pensamentos geram emoções, emoções geram palavras, palavras geram fruto, resultados, e desfrutamos o quê? Desses frutos. Então, você precisa cuidar, você precisa, né, proteger essa fonte de vida, o teu coração. Amém? Esse mesmo rei Salomão, ele diz que o coração alegre, sabe o que ele faz? Aformoseia o rosto. Então eu entendo que não existe gente feia. Existem pessoas com problemas de alma, um coração amargurado, um coração desanimado, triste, sem propósito de vida. Tá entendendo? Porque para um chinelo velho tem um pé torto, não tem? É assim que fala o ditado? Hã? É ou não é? Ou seja, para qualquer tem alguém que vai se encaixar contigo. Tá entendendo? Você não precisa ser alguém infeliz, frustrado, né? Mas o problema está aqui dentro, né? Aquela pessoa é tão amarga, tão ranzinza. É porque tem coisa aqui dentro que ela não resolveu. Tem coisa aqui dentro que ela não tratou. Tem coisa aqui dentro que está roubando a vida. Está roubando a vida. Em vez dela exalar a vida, está exalando morte. Em vez dela exalar, né, coisas saudáveis, está exalando amargura, frustração, ódio, rancor, falta de perdão. A gente brinca, né? Que cara feia para mim é fome, né? É fome de Deus. Fome da presença de Deus, fome das coisas de Deus, fome da palavra de Deus, fome, né, da presença do Espírito Santo. Está entendendo?
E quando eu não me alimento de Deus, o inimigo me dá o alimento dele. Né? Acho que foi a semana a Aline mandou um videozinho pra mim, lá no Instagram, eu acho. Né? Que a mulher tava lá assistindo num museu, sei lá, de cera, eu acho. E ela foi pegar uma maçã, né? Não sei se ela foi ver se era de verdade mesmo, porque era tão real aquilo. E veio um cara correndo e tirou ela. Não toca na maçã. Né? Já está na natureza né, do ser humano o pecado, né? Está na nossa natureza, amados. Você que é pai, você que é mãe, ensinar o certo, você fala uma vez só e deu? Sim ou não? Não, né? Para fazer o certo, quantas vezes tem que falar? Muitas. 1000 vezes quase, né? Não, o errado. O errado às vezes a gente nem ensina, né? E eles fazem o errado. Porque aprendeu na escola, aprendeu na rua, aprendeu com um amigo, uma amiga, né? O erro não precisa ensinar muitas vezes, não. Uma vez só é o suficiente para eles continuar repetindo o erro. Agora, o certo, a gente tem que inculcar, a gente tem que repetir, a gente tem que sentar e desenhar para eles. Olha, é assim que se faz, assim é errado, né? Então, está na natureza adâmica, na natureza humana, né? Fazer o errado, fazer aquilo que é errado. E o diabo, sabendo disso, ele se aproveita, ele investe na sua natureza pecaminosa, ele investe na minha natureza pecaminosa, ele investe nessa natureza maligna, para a gente não desfrutar de uma comunhão plena com Deus. Ele faz de tudo para que você não ande, porque se você andar com Deus, sabe o que vai acontecer? O inferno vai tremer. A Bíblia nos conta a história de um homem. Quero ver quem sabe o nome dele. Ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Enoque. Sabe quem Enoque foi? Quem tenta adivinhar aí? Enoque foi filho de Caim, que matou o irmão, que Deus amaldiçoou. E ele andou com Deus. E Deus disse, chega camarada, vem pra cá. Quanto tempo ele andou na terra? 300 e poucos anos. 365 anos. Andou com Deus, teve filhos e filhas. E viu os filhos dos seus filhos. Uau! Ele tem um histórico ruim. O pai matou, né, o avô dele, não sei se é pai ou avô, mas ele era descendente de Caim. Tinha um histórico ruim, de maldição, mas nem por isso ele permaneceu naquela maldição. Ele fez a diferença. O que tem a ver com a gente? Não importa de onde você veio, não importa o quanto você caiu, hoje você pode andar com Deus e fazer a diferença. Hoje você pode viver uma vida com Deus, não importa quem foram os teus pais, avós e antepassados. Você pode fazer a diferença hoje. Você pode andar de tal maneira com Deus e deixar um legado. Você pode deixar um legado. Amém? E o diabo, ele não quer que você ande com Deus. Ele não quer. Ele quer botar aquele sofisma. Teu avô foi isso, teu pai foi isso, tua mãe foi isso. Ele está ali sempre, ele é perito em lançar sofismas, para que você não viva um pleno relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. É porque eu sou fraco, porque eu não consigo mesmo, olha só, eu sou fraco. Eu ando alguns dias com Deus, mas olha só, a mulher que essa mulher me complica a vida. Mas esse homem, meu Deus do céu. A gente está sempre colocando desculpa em alguém, em algo, porque a gente não consegue andar com Deus. Não é nós, o diabo, que bota na tua mente isso. E você começa a aceitar aquilo. Não, eu não posso ser rico, porque se eu for rico eu vou me desviar, porque todo rico, né, não anda com Deus. Que mentira, gente. Abraão foi rico pra caramba. E ele foi chamado de o pai da fé. Que isso? Não, eu não posso ser feliz porque eu já sofri tanto no meu casamento. Ei, você pode sim ser feliz. É direito seu.
é sua herança. Deus tem isso para a tua vida. Não aceite as mentiras do diabo. Você pode viver uma vida abundante, uma vida plena. Não seja um cristão raso. Não seja um cristão medíocre. Não seja um cristão pequeno no seu relacionamento com Deus. Não. Semana eu vi uma foto dos gigantes de Deus, os generais de Deus que passaram pela terra. Kennedy Hagin, o Reinhard Bonnke, Kathryn Kuhlman, tantos homens e mulheres de Deus que foram generais, que fizeram história, homens e mulheres ousados. Telly Osborne, gente que foi ousado em Deus, que deixou legado pra gente, que fez história. E aí a pastora colocou assim: quem serão os próximos generais de Deus que vão se levantar para deixar um legado? Naquela hora eu estava sozinho com Deus aqui na minha sala e gritei e disse: eu quero ser um general teu, Senhor. Levanta a minha vida. Faz de mim um instrumento teu para deixar um legado na minha geração. E eu pergunto nessa noite: será que tem mais generais aqui? Será que tem mais homens e mulheres dispostos a ser um general de Deus, a ser um instrumento na mão de Deus poderoso para impactar a sua geração? Amém? Pergunta para quem está perto de você aí: quer ser um general de Deus ou quer ser alguém medíocre na fé? Você pode ser um general de Deus. Se você disser sim, Senhor, eu quero, Deus vai te pegar e vai transformar a tua vida. Ele vai te acordar de madrugada, Ele vai te levar para jejuar, Ele vai te levar para evangelizar. Deus vai começar a fazer uma reviravolta na tua vida. Está disposto a isso? Quem sabe Deus vai te colocar entre os grandes aqui na terra. Sabe para quê? Para você glorificar o nome de Deus lá. Para você testemunhar a sua fé. Para você testemunhar que Deus é poderoso e tremendo na tua vida. O diabo não quer que você viva isso. O diabo não tem dificuldade de entrar dentro da igreja. Ele não tem. Porque as pessoas trazem ele de carona. As pessoas trazem ele de carona junto. Aceitando as mentiras dele, o sofisma dele. Não vivendo uma vida abundante, uma vida plena. Preocupado com coisas tão pequenas, banais. Mas você pode viver uma vida abundante. Você pode sim. Mas minha pergunta é: você quer essa vida abundante? Está disposto a isso? Os sofismas são os principais limitadores de potencial, de realização. O nosso sistema de crença é o que define os nossos resultados e as nossas experiências. O grande trunfo do maligno na vida de alguém é reduzir o seu poder de realização. E ele faz isso através de mentiras, de sofismas, bem elaboradas na nossa mente. Você é o que você acredita. Diga para quem está perto de você: você é o que você acredita. Em Provérbios, o escritor de Provérbios, ele disse que assim como você se vê, você é. Uau! Já pensou? Por isso que eu chego diante do espelho e digo: e aí, bonitão? E aí, gatão? E aí, homem de Deus? Os outros podem te achar feio, gordo, alto, baixo, magro, velho, novo demais. E aí? O diabo pode dizer: que tu pensa que é? O que tu quer orar pelos outros? O que tu quer falar do amor de Deus para os outros? Olha só tuas fraquezas, tuas falhas. Diabo, eu tenho fraqueza e falha, mas o meu Deus me ama. Ele me lavou e me purificou no sangue do próprio Filho dele. Eu fui remido e redimido pelo sangue do Filho de Deus. Eu fui comprado pelo preço que ele pagou na cruz do Calvário. Então vai deitando o cabelo, cascudo velho. Sai daqui. E aí a gente vai caminhando. A gente vai vencendo. A gente vai, declarando a vitória. Amém? Não é pensamento positivo. É declaração de fé. De fé. Amém? Porque assim como você se vê, você é.
Se você se vê um fracassado, um derrotado, você é. Agora, se você se vê um vitorioso, vencedor, vencedora, você vai vencendo as batalhas, vai vencendo os desafios, vai vencendo os gigantes. Amém? Aquilo que você acredita torna-se a sua realidade. Aquilo que você acredita começa a se tornar a tua realidade. O que você tem acreditado? O que você tem mentalizado, pensado? Você pode mudar isso. Aquilo que você acredita, ele te define. Aquilo que você acredita te define. Não seja mais definido por crenças limitantes na tua vida. Crenças limitadoras na tua vida. Você sim consegue vencer e vai vencer. Se você crer. Se você crer. Nós precisamos identificar esses sofismas nas nossas vidas para não prejudicarmos o nosso poder de realização. O resultado da nossa vida em todas as áreas tem a ver com o nosso sistema de crença. Por isso que o diabo ele atua na tua crença. Por isso que ele atua na tua mente. Por isso que ele está ali, dia e noite, pensando como é que eu vou derrotar ela, como é que eu vou derrotar ele, né? O diabo não tem pressa. Ele não tem pressa, ele sabe o fim dele. Ele sabe o fim dele, não tem chance para ele, não tem perdão para ele, não tem remissão para ele, ele sabe o fim dele. E sabe o que ele faz? Ele tenta tirar o maior número de pessoas do caminho correto e do propósito com Deus. Ele não tem pressa. O diabo, ele leva às vezes 10, 15, 20 anos investindo na vida do intercessor. Camarada que orava, que intercedia, jejuava, pagava o preço. E ele vai encostando. E vai esfriando essa pessoa. E vai indo. 5, 6, 7, 10 anos. A pessoa não se afastou da igreja, não se desviou. Mas deixou de orar como é que ele orava. Deixou de interceder como é que ele intercedia. Deixou de ser aquela pessoa fervorosa. Levou 10 anos. O diabo não tem pressa. Ele não tem pressa. E toda vez que o diabo investiu de forma bruta, opa, esse é o diabo, a gente já reage, né? Agora, se ele vem de mansinho, te esfriando, um dia só não ir no culto, não faz mal. Um dia só não orar, não faz mal. Uma vez só não entregar o meu dízimo, não faz mal. Uma vez só eu não falar de Jesus para aquela pessoa que eu estou sentindo e falar, mas o que os outros vão pensar? Vai na fila da padaria. Só dessa vez Deus me perdoa. A próxima vez eu vou obedecer. O diabo está ali, uma vez só. Ele vem, ele vai encostando, ele vai esfriando, ele vai afastando do propósito. Quantos estão frios, gelados, não tem mais o mesmo ânimo, o mesmo vigor, o mesmo fervor que tinha antes? Os sofismas têm o poder para depreciar, diminuir o valor e a autoestima das pessoas. Isso que o sofisma faz. Ele quer te botar para baixo, te fazer se sentir pequeno, sem poder, sem ânimo. O foco do diabo é potencializar as mentiras que nos limitam. Os sofismas sempre nos deixam longe da terra prometida de Deus para a nossa vida. São os sofismas que nos mantêm rodando no deserto, sem acessar a terra que manda leite e mel. O que o povo de Israel fez quando viu lá? Eles viram, eles enxergaram. Manda leite e mel, é terra como Deus falou, exatamente como Ele falou. Mas o diabo já veio no ouvido dos 10. Tem gigante. Josué e Caleb não aceitaram as mentiras do diabo na mente deles. Chegaram e gritaram diante do povo: ei, gente, se Deus se agradar de nós, nós vamos devorar eles, que nem se come pão. Qual a coisa mais fácil para comer do que pão? Talvez alguém diga: bispo, mas eu já quebrei um dente comendo pão. Até quem não tem dente, se molhar no cafezinho com leite, come o pão. Duro, velho. Ou seja, se Deus se agradar da gente,
não vai ter limite para o agir dele, para o poder dele, para o operar dele, para o mover dele. Amém? A escolha é sua. A escolha é sua. Diga para quem está perto de você: ei, não, tá fraquinho assim. Diga: ei, cuidado com seus pensamentos, eles te definem. Tem um hino que a gente canta, né? Os teus pensamentos é que me definem, né? Tem que ser os pensamentos de Deus. O que Deus pensa a teu respeito que vai te definir. Amém? Deus diz que eu sou amado por Ele. Então se o diabo vem com mentira que Deus não me ama, cai fora, diabo. Eu sou amado por Ele. Ele me ama. Ele me ama. Amém? Então, não deixe o inimigo, né, te dominar com esses sofismas. Como é que eu posso ser liberto dos sofismas, bispo? Armas poderosas que não são humanas para lidarmos com os sofismas. Primeira atitude para vencer o sofisma: seja humilde e admita que você tem sofisma. Seja humilde. Não seja orgulhoso. Admita: Senhor, eu tenho sofrido com sofismas. Eu tenho sido escravizado por esses pensamentos. Me liberte, Senhor. Me liberta. Eu não quero mais ser escravo, né? Prisioneiro desse sofisma. Primeira atitude. 2 Coríntios 10, 5 diz assim. 2 Coríntios 10, 5. Destruindo os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento ou entendimento à obediência de Cristo. Amém? Você pode vencer. Não é na força, pensamento positivo. Não é pensamento positivo que vai te fazer vencer o sofisma, não. É declarar a palavra de Deus. É começar a declarar a palavra para a tua vida, né? Declarar a palavra no teu coração, no teu lar. Amém? Ou seja, você precisa de uma meditação diária e constante na palavra de Deus. Uma mentira só é vencida com a verdade. Amém? A mentira só é vencida com a aplicação da verdade. Isaías 55. Olha lá o que diz lá. Isaías 55. Isaías 55. Versículo 6. Olha o que diz. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Aleluia. Amém? Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa meditar na palavra, porque é a palavra de Deus que vai te dar estratégia, é a palavra de Deus que vai trazer cura, é a palavra de Deus que vai te libertar, é a palavra de Deus que vai te restaurar você. A palavra de Deus é tão viva, é tão eficaz, é tão poderosa, que a gente lê uma vez, passa um tempo, e vai ler aquele mesmo texto outra vez, parece que ela salta, né? Você foi ler um texto da Bíblia e parecia que foi escrito naquele dia para você. Quem já teve essa experiência? Porque a Bíblia é viva. Ela é viva. E se você ainda não teve essa experiência, eu te aconselho, continue lendo a Bíblia. E você vai começar a ter revelações da palavra. Você vai começar a ter revelações da palavra. É bom assistir videozinho de outros pregadores, é bom. Mas o melhor é quando você começa a ler e ter experiência com a palavra. Você começa a ter experiência de ouvir Deus falando contigo. Nunca mais você esquece aquilo que Deus falou. Nunca mais você esquece aquela revelação que Ele te deu. Nunca mais pode vir luta, pode vir o que for. Ninguém arranca aquilo dentro de você.
Foi uma revelação. O Espírito Santo que falou contigo. Amém? Peça, terceira coisa, peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda para o Espírito Santo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias 17, 9. Olha o que diz o profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Ah, queridos, o Espírito Santo é aquele que pode examinar os nossos pensamentos para identificar os sofismas na nossa vida. Sabe? O Espírito Santo, ele sonda o nosso interior, ele nos conhece de verdade. Né? Então peça ao Espírito Santo: Senhor, sonda meu coração. O salmista, ele escreveu um salmo dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há quase 4.000 anos atrás, o rei Davi, ele fez essa oração lá no Salmo 119, 119, 12, eu acho. Né? Onde ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Quantas vezes a gente tem coragem de fazer essa oração para Deus? Porque a gente sabe que tem tanto caminho mau aqui dentro. A gente sabe que tem tanta coisa má aqui dentro. Mas tem a coragem, a humildade, e pedir para Ele: Senhor, sonda meu coração. E se Ele te mostrar, perdoa o teu cunhado, perdoa a tua comadre, perdoa aquele vizinho, perdoa aquele irmão. Vai que Deus pede para perdoar. Mas quando você ouve a voz dele e obedece, ele traz cura, ele traz restauração. Nós precisamos fazer como Davi, né? Lá no Salmo 139, olha o que diz lá, Salmo 139. Olha o que o salmista diz lá no Salmo 139, versículo 23. Olha o que diz lá. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Está aqui agora, 24. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só que coisa tremenda, né? Olha a humildade do rei Davi de dizer para Deus: oh Deus, sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau. Quando você tem coragem de fazer isso, Deus vai te mostrar. E quando Ele te mostrar, você precisa se arrepender, você precisa confessar, você precisa pedir ajuda dEle. Amém? O poder da escolha. Nós somos criados com a capacidade de fazer decisões e podemos montar o nosso sistema de crença. Você que decide. É você que decide. Diga para a pessoa que está perto de você: ei, meu irmão, é você que decide. A decisão é sua. Amém? Não tinha um programa de TV que era com esse título assim: Você decide? Você decide. Derrota ou vitória? Fracasso ou crescimento? Você decide. Mais um culto como os outros? Ou esse culto vai ser libertador na minha vida? Esse culto vai ser transformador na minha vida? Esse culto vai ser revolucionário na minha vida? É você que decide. Às vezes a gente vem para a igreja com duas ferramentas. Tem pessoas que vêm com uma dessas duas ferramentas. Sabia? Todos nós vemos com uma dessas duas ferramentas. Qual ferramenta, bispo? Tem gente que vem com a pá e tem gente que vem com a enxada. Como assim, bispo? A pá. Não, essa palavra é o pastor Fernando, ele que está cheio de sofisma lá. Não. Tu vai ser abençoado hoje. Essa é a enxada, essa é para mim.
A maioria de nós vemos uma dessas duas ferramentas. Essa palavra não é para mim. Não, essa aqui é para mim. Na verdade, nós devíamos vir só com a enxada. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Você precisa mudar, se converter para mim. Eu quero me converter e mudar de verdade. A gente precisa entender a palavra, aceitar a palavra, reconhecer, amados. Parar de ficar julgando os outros. O irmão que não veio no culto hoje, essa palavra é para ele. Amém? Para ele também, mas para você em primeiro lugar. Amém? Quando a gente começa a ter essa atitude, a nossa vida começa a mudar. O diabo começa a perder espaço, campo na vida da gente. E aí tá cheio de gente nas igrejas que eu chamo de crente 6 horas. Conhece o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim. Irmão, preciso que você 6 horas por mim. É o crente 6 horas. Tá sempre precisando da oração dos outros. Porque ele acha que não tem poder, ele acha que não é merecedor, ele acha que não tem condições de vencer aquele mal. Não, você pode sim vencer esse sofisma. Você sim pode vencer esse mal. Claro que tem coisas que a gente vai pedir oração, irmão, ora por mim. Esse desafio aqui, eu preciso da tua oração. Mas você já está exercendo a tua fé. Você está exercendo o teu relacionamento com Deus. Você está exercendo aquilo que você tem aprendido da palavra, culto após culto, semana após semana. Você está exercendo a tua fé. Teve um grupo de irmãos que foram chamados para expulsar um demônio, no caso de um camarada lá. Chegaram lá. Nós te ordenamos que tu saia dessa pessoa. No nome de Jesus que Paulo prega. O demônio que estava na pessoa olhou para eles. Ah, é? Jesus eu conheço muito bem. E Paulo também, mas vocês quem são? Lanhou os irmãos, eram 3 se eu não me engano. Tirou a roupa deles e deixou eles machucados e nu. E eles tiveram que fugir envergonhados. O mundo espiritual é real. Ele existe. E ele conhece quem é espiritual e quem não é. Quem tem intimidade com Deus ou não tem. Quem anda com o Espírito Santo e quem não anda. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E ele sabe quem tem relacionamento. Há muitos anos atrás eu aprendi isso. Voltando de uma escola dominical de manhã, tinha um jovem, alguns que são jovens, nem eu, assim, há mais tempo, vão lembrar disso que eu vou falar. Tinha um rapazinho que pegava um saco de lixo e ficava assim com aquele saco de lixo. Quem lembra? Vocês estão com vergonha de levantar a mão? Pode levantar a mão aí. Vai revelar a idade de vocês. E eu voltando do culto, domingo de manhã, e no paradão, cheio de gente, e ele ali, fazendo aquilo. E eu, em silêncio aqui, comecei a orar por ele. Eu te repreendo, demônio, sai desse menino. Sai ele agora em nome de Jesus. Mas aqui comigo, pensamento. Ele se virou assim, cheguei a me arrepiar. Ele se virou para mim assim, sorriu, e veio até a minha frente, balançando aquele saco preto. Nós não vamos sair dele. Eu era um jovem, Estava começando a minha caminhada com Deus. E ali eu aprendi que o mundo espiritual era tão real quanto o meu pastor ensinava e pregava. Ali eu tive a minha primeira experiência de ver que o mundo espiritual é real. Havia com certeza uma legião de demônio na vida daquele menino. Não sei o que houve dele. O mundo espiritual existe, queridos. Aquele dia eu tive coragem de exercer minha fé. Podia ter botado a mão na cabeça dele e expulsado o demônio. Mas eu ainda não tinha experiência, nem maturidade para aquilo. Na hora eu parei de orar e logo veio o corocape pro rincão e frisei para dentro do corocape. E fiquei relutando com aquilo e eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou fugir de uma briga espiritual. E ali eu comecei a desenvolver uma busca pela presença de Deus. E graças ao Senhor eu nunca fui envergonhado. Graças ao Senhor. Eu poderia passar horas aqui contando as experiências de libertação. Porque o mundo espiritual é real, queridos. Ele nos conhece. Mas começa uma guerra aqui. Você decide.
Você decide. Vencer ou perder. Crescer ou diminuir. Você decide. Você toma a decisão. Teve um filme antigo, né? Do Van Damme, né? Desistir jamais. Retroceder nunca. Ou retroceder nunca, desistir jamais. Né? A gente não pode retroceder. E a gente não pode desistir. Amém?